Olá, meus queridos, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amados irmãos, eu estou passando por aqui para deixar mais uma reflexão da palavra do Eterno. Mas, em primeiro lugar, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem as Escrituras como uma palavra inerrante? Ou você tem este livro que contém a palavra de Deus? Ou este livro é a palavra de Deus? Se ele é a palavra de Deus, então você tem que crer nele em toda a Escritura. E se você diz que este livro contém a palavra de Deus, então você logo diz que existem algumas coisas que você não acredita naquilo que está escrito. Mas segundo Paulo escreve aos Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a Escritura, ele não falou algumas palavras, algumas linhas, ele falou que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Eterno. E ela é apta para corrigir, para redarguir, para ensinar, instruir em justiça, querido. Todas. Então abrace as Escrituras, como foi o mandamento do Eterno. E veja o que este homem, ele diz aqui, em uma das suas cartas aos Gálatas, no versículo de número 11, no primeiro capítulo. Eu quero ler apenas 2 versos para você ver que este homem ele não veio a esta terra para brincar, mas veio relatar aquilo que o Eterno deixou para ele. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem. Veja o que ele está dizendo. Agora, como que eu tenho a ousadia de dizer que este homem ele escreveu algo que o Espírito não deixou para ele? O versículo 12 diz assim: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Meus queridos, temos que abraçar as Escrituras, pois se está aqui é porque ela foi escrita para mim e para você. Porque Deus não ia escrever as Escrituras de acordo ao pensamento humano. Ah não, eu estou vendo que o José não ia aceitar isso, então eu não vou deixar isso para ele. Eu vou escrever as Escrituras de acordo que ele acredita. Por exemplo, se você não acredita que Paulo recebera de Cristo a revelação, então logo você não vai aceitar muitas coisas, não vai aceitar todo o evangelho que Paulo ele prega. Porque ele mesmo deixou escrito aqui, você vira a página, está aqui, no versículo 8 e o 9. Ele diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, veja bem o que ele diz, descesse do céu, e anunciando um outro evangelho além desse que vocês ouviram, seja maldição. Queridos, o que é que você quer mais para crer naquilo que Paulo deixou escrito? Veja, eu estarei lendo aqui um verso para você entender e ver sobre a predestinação, assunto polêmico, mas é bíblico, querido. É bíblico. Se o Pai deixou escrito, porque nós temos que estudar essas verdades. E João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará dos dogmas, dos conceitos, da religiosidade que às vezes você trouxe de berço. Você nasceu dentro de uma entidade religiosa que aprendera já o assunto totalmente fora do contexto e passou para você, e você vai levando isso, passando para os seus filhos e assim sucessivamente. Mas é necessário que você pare para ouvir, para examinar os textos sagrados.
Veja que o texto é bem claro aqui. Primeiro escreve Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso de número 5. E nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Amado, isto é a vontade de Deus. Não foi e nem é a minha vontade. Você acha que pela minha iniciativa eu estaria deixando esse texto para vocês? Não, mas foi a vontade dele. E ele me elegeu. No versículo 4, a Bíblia é clara em dizer que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas existirem, ele já tinha elegido um povo para o adorar, para bendizer o seu nome e acreditar nas suas santas palavras. Então, o texto é bem claro em dizer que ele nos predestinou para filho de adoção, segundo, não é o conselho de outras pessoas, não é o conselho que tomara a decisão, não, segundo a sua vontade, o seu conselho, o seu decreto. Nós leremos apenas mais 2 versos, onde Paulo escreve para darmos continuidade a esse mesmo assunto aqui, nessa plataforma, e que você veja e assista esse vídeo até o final, porque grandes coisas, querido, Deus tem ao nosso favor. Veja o que Paulo ele deixa aqui, mais um verso, Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e o verso 30, em nome do Senhor Jesus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Não é para o mal, querido, é para o bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ele já decretou o homem para a vida eterna, para o adorá-lo. O versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou. Está aqui, amado, aparece mais uma vez a palavra predestinar, predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. No verso 30, para a gente encerrar, diz assim: e os que predestinou, aparece novamente esta palavra predestinar. A esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então, meus queridos, fica aqui essa reflexão e nós daremos continuidade a essa palavra, a esse assunto que é muito intrigante entre os religiosos, mas eu não posso deixar de expor aquilo que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e que Ele venha revelar as verdades ao teu coração. Que Deus te cubra com toda a sorte de bênção em nome de Jesus. E saiba que por aqui sempre você ouvirá palavras libertadoras.